De Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esporte. Oferecimento Hyundai Cicosa, sua concessionária Hyundai em Alagoas. Paragominas Home Center. Da sua casa a gente entende. E Convém Honda. Economize, vá de Honda. Oliveira. Revelações bombásticas na abertura dessa resenha. Essa língua desse povo não tem jeito não, né, meu caro Campina Filho? Sempre à minha esquerda aqui, Campina Filho. Hoje, quarta-feira, dia 2 de agosto. São 11h05 na capital alagoana. Nós estamos entrando no ar para falar de futebol. Falando do nosso futebol, falando de futebol nacional, enfim, muita coisa pra gente discutir aqui, com um tempinho mais curto, né? À tarde a gente tem mais tempo e amplia mais as discussões. Eu tenho o Campina Filho à minha esquerda, sempre num estilo moderado agora, né? Mas sempre à minha esquerda aqui. Tenho também por telefone, on the phone, esquentando os cambitinhos com um dia de sol, o nosso Elísio Silva. Você não está fazendo traquinagens em casa não, né, seu Elísio? Para não correr o risco de perder equilíbrio, de cair. Olhe os ossos de um idoso. São preocupantes. Bom dia, seu Elísio. Um abraço, bom dia, Alberto, bom dia ao Campina Filho, a todos os ouvintes da rádio CBN, né? E é aquela história, meu filho. A gente faz as traquinagens, entre aspas, aquelas que a gente pode. Aquela que a gente não pode, fica quietinho, meu filho, só se balançando na rede. Menos mal, né? Menos mal. Ô Elísio, vamos falar rapidamente assim do futebol nacional para a gente entrar no cenário local. Eu não sei qual é o seu sentimento, mas entendo que a seleção brasileira feminina decepcionou. Uma seleção que se tinha esperança de ser competitiva, de chegar mais adiante na Copa do Mundo, não passou da primeira fase, Elísio. E hoje teve um jogo onde só a vitória interessava contra a Jamaica. A Jamaica bem fechadinha, muitas vezes com a linha de 6, soube se defender, e o Brasil não teve competência para furar esse bloqueio. E o tempo vai passando e as jogadoras brasileiras, obviamente isso é natural, acontece também no futebol masculino, vai ficando, digamos assim, mais apreensiva. Se tenta de um lado não dá, tenta do outro não dá. O Brasil não teve uma grande chance no jogo. A Jamaica, dentro daquela que se propôs a fazer, extremamente competente. Agora eu não imaginava o Brasil ficando fora da Copa já nessa primeira fase. Mas nós não podemos desmerecer a Jamaica, porque essa é a mesma Jamaica que empatou com a França. A França, atual campeã do mundo, que venceu hoje por 6-3, né?
Então, parabéns aí para a Jamaicana. E quanto ao Brasil, é continuar trabalhando. Acho que precisa renovar a seleção. A Marta foi muito contundente na entrevista dela, mas tem uma coisa que a gente tem no futebol masculino há muito tempo que precisa chegar no feminino. São as divisões de base. Onde você tem, por exemplo, no futebol masculino, garotos com 10, 11, 12, 13 anos, já com uma base bem interessante. Então o Brasil precisa crescer para aí aparecerem novos talentos, Alberto. Aguardar isso. Elísio, ontem nós também tivemos Libertadores e Sul-Americana. Na Sul-Americana, os nossos resultados foram até positivos, né? O Corinthians venceu o New Old Boys no jogo de ida. Tem dificuldades, mas vai jogar por um empate no jogo de volta. O Fortaleza ganhou lá do Libertad, lá no Defensor del Chaco, em Assunção, no Paraguai. E vai poder garantir a sua vaga para as quartas em Fortaleza. Na Libertadores, os resultados não foram bons. O Inter tomou a virada do River Plate, mesmo jogando lá na Argentina, mas tomou a virada do River. Vai precisar ganhar o jogo em Porto Alegre. O Atlético do Paranaense sentiu muito a altitude na Bolívia e tomou 3-1 do Bolívar. Vai precisar reverter esse placar para poder seguir. E o Fluminense empatou com o Argentino Júnior, lá no estádio Diego Armando Maradona, também em Buenos Aires. Agora, o jogo do Fluminense tem como marca um lance muito, muito chocante, muito feio. O Marcelo disputando uma bola, acaba pisando a perna do jogador do Argentino Júnior e a perna quebra literalmente. E o pisão do Marcelo é um pisão involuntário. Entendo que é um pisão de acidente de trabalho. Mas a reação do Marcelo, né, chorando e desesperado com o fato do jogador ter quebrado a perna, mostra também um lado humano do jogador, né, de empatia do Marcelo, que não tem essa característica de ser um jogador violento ou um jogador com situações na carreira desse tipo, né, Lísio? Mas acho que impressionou e chocou todo mundo ver aquela cena do jogador quebrando a perna quando o Marcelo pisa na perna do jogador, repito, involuntariamente, né, Lísio? É uma cena muito forte. São imagens que estão rodando o mundo, né? Nas redes sociais, é uma imagem muito forte. E nós conhecemos o Marcelo de há muito, como jogador de futebol. Ele não tem essa característica de violência, muito pelo contrário. É um lateral extremamente técnico, um jogador muito interessante, mas aconteceu esse lance involuntário, né? E aí, pela pessoa que ele a reação tem que ser aquela mesma, de lamentar, de chorar, de meu Deus, porque ele aconteceu. Mas o futebol é isso, é futebol de contato. Ele foi simplesmente pisar no chão. Ele não tinha onde pisar quando ele dá o drible. Infelizmente, teve esse acidente grave que vai deixar o jogador argentino, pelo menos por um bom tempo, sem poder jogar futebol, né? Vamos falar da nossa terrinha, do nosso local, futebol lagoano, e o CRB em campo. Ontem conseguiu uma importante vitória contra o Atlético Goianiense por 2-1. Agora, Elísio, o Estatuto do Idoso lhe protegeu de assistir um jogo desgraçado. Pense num jogo ruim entre CRB e Atlético Goianiense. Não estou falando da vitória do CRB, que foi importante, boa, mas o jogo foi muito ruim, né? Um jogo numa nhaca, num tom de preguiça, um jogo muito lento, um jogo sem grandes emoções, sem grandes chances. Se não fosse o brilho do Anselmo Ramon
e algumas defesas importantíssimas do Diogo Silva, nós teríamos um jogo ainda pior. Então, Elísio, o Estatuto Torcedor lhe protegeu de ver um jogo ruim ontem no estádio Repelé, viu, seu Elísio? O torcedor regatiano está comemorando, obviamente, o resultado, né? Fez 1-0 no primeiro tempo, aos 48 minutos, com a Anselmo Ramon. Teve a expulsão do volante do Maralhas. Atlético. O Maralhas, exatamente. Maralhas, não fique bem claro. E consegue o segundo gol. Num contra-ataque ali, o João Paulo finaliza, o goleiro defende, a bola volta para o Lucas Lima, que dá um presente para ele, faz, meu filho. E no final, um tempo muito grande de acréscimo, mas teve a questão do refletor, teve outras questões, mas o que tem que ser comemorado mesmo, Alberto, é a vitória. Porque esse mesmo Atlético venceu o CRB por 2-1, dentro daqueles 8 jogos que nós falávamos ontem. Então, um jogo que o CRB perdeu, nos jogos de ida ele vence. Esse mesmo adversário continua no mesmo local, na 12ª colocação, mas com 27 pontos. E agora vai esperar o próximo adversário, que é o Botafogo, no sábado, e é outro adversário que ele também perdeu, no chamado jogos de ida. Vamos ver como é que vai se comportar o CRB para chegar o quanto antes nessa pontuação da permanência. A partir daí, seja o que Deus quiser, Alberto. O Galo deu-lhe a bomba de volta que ele tinha implementado lá em Goiânia, né? Vencendo o jogo e encostando no Atlético. Não sai da 12ª posição, mas se aproximou do próprio Atlético. A diferença agora de 1 ponto. Ontem o CRB acabou utilizando uma dupla de zaga, Elísio, extremamente alternativa. A gente só viu essa zaga jogar juntas em jogos em que o CRB levou time alternativo para a partida. Eu me refiro a Gum e Matheus Mega. O Matheus começou muito intranquilo, começou muito mal o jogo, quase faz um gol contra aos 2 minutos. Diogo Silva precisou fazer uma defesa excepcional. Depois ele ainda errou umas saídas de bola, uns posicionamentos, mas deu uma estabilizada ao longo da sequência do jogo. E eu tenho batido muito nessa tecla, e eu queria, não sei se parabenizar, de agradecer, de dizer que acho que o CRB fez o correto, ao antes do jogo divulgar num boletim médico a situação de jogadores como Simon e como Fábio Alemão. Acho que isso contribui para o quesito informação. E o CRB trouxe detalhadamente a questão do Fábio e também trouxe informações em relação ao Simon. A priori, serão jogadores que podem demorar um pouquinho mais, né? O Fábio Alemão, por exemplo, precisará de uma máscara de proteção para retornar às atividades normais. O Simon tem um período para se recuperar. E isso fez com que o CRB fosse buscar um outro zagueiro, viu, Elísio? Já para ser inscrito até hoje, zagueiro que também está vindo do Atlético Goianiense, mas ver se de que forma ele pode contribuir com o time regatiano nesse momento, viu, Elísio? As razões faz parte do futebol, mas tem sido uma constante no CRB, né? Para o jogo do próximo sábado, ele tem a volta do Anderson Conceição, pode ter uma zaga mais experiente. Claro que a ausência do Fábio Alemão e do Simon levou o CRB a fazer essa contratação, e é natural. Porque quando você olha para o banco,
com todo respeito, o Matheus Veiga, que ele começa mal, depois ele estabiliza. E se você observar, a zaga do CRB termina o jogo, já estava ganhando por 2-0, é verdade, né? O time do Atlético com um jogador a menos, ele coloca o garoto, o Otávio, parece Miguel Otávio, o nome dele no lugar do gol. Terminou tomando gol. Não estou dizendo que foi por conta dos dois zagueiros e pela pouca experiência do jovem, né? Mas coincidentemente tomou esse gol. Então, CRB foi... É aquilo que o presidente CRB, ele, na entrevista dele, ele foi muito claro. Quando ele deu exemplo dos jogadores que foram contratados e o motivo. Então, esse zagueiro está vindo, né, por conta dessas razões que estão acontecendo com os zagueiros regatianos, Roberto. E o zagueiro que o CRB contratou e já deve ser inscrito e integrar a equipe regatiana é o Ramon, né? Um jogador ligado ao Atlético Goianiense que será emprestado ou foi emprestado ao CRB até o final desta temporada, né? Então deve ser mais uma contratação, essa contratação do Ramon, e ainda se fala de mais um jogador que o CRB estaria para anunciar ainda no dia de hoje. Lembrando que hoje é o dia limite para inscrição desses jogadores antes do fechamento de novo, do encerramento da janela, né? Então tem todos esses aspectos aí para a equipe do Galo. Mudando as cores, Elísio, vamos falar um pouco do CSA. O CSA que segue a sua preparação para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Domingo tem jogo importante, jogo decisivo, jogo muito, muito importante para o CSA em busca da questão de classificação. E o CSA jogando contra o Náutico lá em Recife. Jogo grande, jogo que o CSA precisa ser assertivo e fazer o que mais necessita, Elísio. Você já falou, Marcelo Cabo já falou, a gente já discutiu aqui, já discutiu no debate bola, que é sequência. É importantíssimo que o CSA consiga essa vitória contra o Náutico para justamente na reta final do campeonato ter a primeira sequência de 2 vitórias na competição, né, Elísio? É importante. O Náutico passa a ser, nesse momento, um adversário direto, embora esteja 3 pontos à frente do CSA, porque caso o CSA consiga vencer o Náutico, ele passa o Náutico no critério número de saldo de gols. Saldo de gols, né? Mas, por exemplo, um empate não será um bom resultado. Embora tenha caído nesse momento o percentual para o acesso, mas se você observar com a lupa, olhar com muito carinho, você tem no máximo aí 2 vagas, sendo muito otimista 3, para 5 equipes. Então o CSA precisa fazer a parte dele. Por que o CSA está mais próximo do G8? Porque todas as combinações aconteceram, ou pelo menos a maioria delas, e ele venceu o jogo dele. Então ele precisa ter essa sequência. Ele precisa vencer o Náutico contra o Botafogo, que é outro adversário que também está no G8, aqui no estádio Rei Pelé, ele tentar, né, pontuar também, de preferência com a vitória, porque isso acontecendo, ele venceu o Náutico, e vencendo o Botafogo, ele dá um passe gigantesco, para permanecer no G8. Porque mesmo que ele vence o Náutico e entre no G8, se ele tiver uma derrota contra o Remo, eu posso escrever aí, filho. Ele sai de novo. Não tem como. Porque ele precisa vencer e vai todo mundo perder.
Não é assim, alguém tem que ganhar, né? Então, vamos esperar esse jogo. É um jogo dificílimo. Todo jogo para o CSA hoje é decisivo. E esse é mais um. É a busca do CSA por essa sobrevivência dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda conversei com o Emerson ontem e a promessa é de que a equipe completa em Recife para o jogo de domingo, esse importante jogo entre Náutico e CSA. O Elísio, o CSA ainda pode ter contratações. A informação é de que o Marcelo Cabo teria solicitado ainda 3 peças. Mesmo sem a garantia de classificação, você traria essas 3 peças e o quanto mais cedo, melhor, seu Elísio? Se for jogadores que venham para compor elenco, eu não traria nenhum. Que venha para jogar, que seja melhor do que os jogadores que estão aqui já. E não contrate só pelo nome. Tá aí o Raiva Negra fazendo raiva ao torcedor azulino, né? Porque veio com nome, tem nome, né? Foi contratado, infelizmente, no momento onde ele não está bem, para uma competição curta. Você não tem muito tempo para esse jogador. Tanto é que ele não tem nem entrado nos jogos, né? Então, se trouxer 1, 2, 3, que seja jogador do nível, que venham para jogar, jogadores que estejam em atividade, que estejam bem, tudo bem. Mas o nível dos que já estão aqui, é melhor guardar o dinheiro para outra coisa, Alberto. É aguardar, Elísio. Eu penso como você, que, assim, o Maciel chegou e foi expulso no primeiro jogo dele como titular, né? Ele tinha entrado no jogo anterior, mas para jogar alguns minutos, depois no primeiro jogo como titular foi expulso. O Rainer foi expulso no jogo passado. O Raiva Negas não está atuando. O Abner Vinícius tem a informação de que o CSA, inclusive, tentou devolvê-lo para o Fluminense e o Fluminense não aceitou. Então, é bem por aí, Elísio. Para trazer jogador, para ninguém estar jogando, fica mais difícil, né? Eu diria, fica muito difícil, por sinal. Quem está jogando ainda é o Júnior Todinho, que está tendo uma sequência aí de jogos no time do CSA. Seu Elísio, é hora de dizer um tchau com T maiúsculo bem grandão, viu, seu Elísio? Enorme, como era grande, como era enorme, o T da Dona Tertudilha. Abraço, meu irmão. Fui! Vamos para a luta. Grande Elísio Silva. Amanhã nós estaremos de volta aqui da Resenha Esportiva em sua primeira edição. Logo mais às 16 horas tem a segunda edição da Resenha Esportiva. Vem aí o repórter CBN e logo após o CBN agora, com o Mozinho que não está na linha do Emerson Júnior, viu? Ele andou dando uns signais por aí, mas parece que agora se corrigiu, né? Foi puxada a orelha pelas meninas, né? Vamos embora. Tchau, gente. Um abraço. CBN Esportes. Meu pai é a cara da Vieira. Descubra qual presente combina com o seu. Sandália Havaianas Hybrid Free Bio City, R$ 34,90. Del Colônia Payment CML.